A doutrina mais herética de Ellen Gold White. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a salvação dos adventistas. E é claro, se eu estou tratando esse assunto, quer dizer que a salvação do adventismo é bem diferente dos outros cristãos em geral. Se no adventismo a salvação é peculiar, é diferente, então nós temos aí um grupo distinto das demais denominações cristãs. E é claro que eu estou falando das denominações cristãs mesmo, o verdadeiro cristianismo e a verdadeira salvação. Quando nós tratamos o adventismo como seita, as pessoas entendem que nós estamos perseguindo o trabalho deles. E na realidade é o oposto disso. Nós estamos apresentando ali as falsas doutrinas para que eles entendam que a igreja adventista é uma seita diferente das demais denominações. Nós temos inúmeros grupos evangélicos. Na realidade, Cristo não criou a placa de igreja. De Cristo vem o cristianismo. Agora, os adventistas acreditam que eles detêm para si a verdade, através de Ellen Gold White. E por que nós mencionamos Ellen Gold White sempre em nossos estudos? Porque a Ellen White hoje é apresentado para os evangélicos como uma escritora, mas na realidade ela é uma profeta sim. E se ela é uma profeta, o espírito de profecia, então ela deveria sim estar na Bíblia, não é mesmo? Vou aqui ler para vocês agora algumas coisas sobre Ellen White. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado, e os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. Não só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou alimentam dúvidas a seu respeito, que se encontram em terreno perigoso, desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la. Então Ellen White deve ser introduzida dentro de toda a família observadora do sábado. Esse observador do sábado, esse título aqui, está tratando sobre os adventistas, aqueles que têm Ellen White como espírito de profecia. Porque é muito óbvio, as outras denominações guardadoras do sábado rejeitam Ellen White como uma profetisa de fato. E como nós percebemos, rejeitar Ellen White é rejeitar a própria luz. Por isso que não se pode modificar nada em que Ellen White ensinou. Nesses programas aí, que nós vimos, esses programas de debate, onde os adventistas vão debater sobre a Bíblia, eles já têm uma leitura bíblica com a ótica de Ellen White. Eles não podem, naquele debate, mudar a sua opinião. Mudar a sua opinião em relação a Ellen White é rejeitar a luz. Por isso que eu acho muito injusto chamar um adventista para debater Bíblia, sendo que a ótica dele sempre está nos livros de Ellen White. Eles não podem mover nada de seus escritos, e o entendimento completo e perfeito sobre o que ela escreveu é de vital importância para a salvação dos homens. Antes de nós tratarmos sobre essa salvação estranha no adventismo, e não apenas estranha, mas sim herética, nós vamos então estudar um texto que está em Levítico, capítulo 16. Então estamos aqui em Levítico capítulo 16. O próprio subtítulo nos dá a ideia de o dia da expiação. Então aqui vai mostrar a impureza do homem e a necessidade de fazer uma expiação ou uma purificação para o seu pecado. Na versão King James, em inglês, o subtítulo está questões sobre impureza. Então tudo que vai ser tratado aqui no contexto está falando sobre a impureza do homem, de Israel, e uma necessidade de fazer uma purificação. Por exemplo, aqui no capítulo 16, verso 6, Arão oferecerá um novilho por causa do seu pecado. Ele fará uma expiação por si mesmo, himself, e também por sua casa. Então a necessidade de um novilho para Arão é para a purificação do pecado dele, não somente por ele, mas também por sua casa. Mostra aqui no contexto que nós necessitamos de nos purificar. Precisamos de nos purificar, porque somos pecadores. Então todo Levítico 16 vai mostrar então uma purificação. Essa aqui é King James, e agora nós vamos aqui na João Ferreira de Almeida falar um pouquinho sobre esse texto aqui. No versículo 5 está escrito o seguinte: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado.
Pronto, os 2 bodes para ofertar pelo pecado. É um carneiro para o holocausto. Então entendemos que 2 bodes é uma oferta pelo pecado e o carneiro era para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Por quê? Porque Arão, ele é um pecador. Ele não pode chegar à presença de Deus em pecado, não é mesmo? Versículo 7. Também tomará ambos os bodes, então ambos os bodes, o porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes, vai ter que sortear, né, sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outra para o bode emissário, aquele que vai ser lançado no deserto. Por que vai lançar sortes sobre os 2 bodes? Tá vendo? São 2 bodes. Por que será lançado sortes? Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Então os 2 bodes têm o mesmo poder de ser ofertado pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então aqui nós vemos figura de 2 bodes, um será sacrificado e outro será lançado para o deserto. Mas os 2 bodes serão lançados sortes, tendo em vista que os 2 bodes têm o mesmo poder expiatório. Os 2 bodes são perfeitos. Um bode não pode representar Jesus Cristo e outro bode representar Satanás. Os 2 bodes têm o mesmo poder expiatório. Ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Os 2 bodes não podem representar um sendo Jesus Cristo e o outro sendo Satanás. A ideia de lançar sortes ou sortear é para qualquer um dos 2 que caísse ali no sorteio. Esse aí seria a expiação ao povo. Então são 2 bodes com o mesmo poder de expiação. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não entendem que os 2 bodes têm o mesmo poder expiatório. Eles entendem que um bode representa Jesus Cristo e outro bode representa Satanás. Lendo aqui o livro O Grande Conflito, algumas coisas nós devemos observar. Primeiramente, vamos entender uma coisa. Estude os conselhos de Ellen White levando em conta o seu contexto e sentido original. Encare seriamente todos os escritos de Ellen White. Não aceite apenas algumas partes enquanto rejeita outras. Depois de lendo aqui Ellen White tem uma autoridade bíblica, né, bem importante, os conselhos dela devem ser levados muito a sério. Então vamos ler aqui o que ela vai dizer sobre o bode emissário. Vemos aqui na página 284 o seguinte: o banimento de Satanás. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última cerimônia do dia da expiação, quando os pecados de Israel haviam sido removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado. O bode emissário era apresentado vivo diante do Senhor. O sumo sacerdote confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel sobre a cabeça do bode. Levítico 16, 21. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos celestiais e da multidão de remidos, então os pecados do povo de Deus serão postos sobre Satanás. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. Assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada. Então nós vemos no grande conflito na página 284 que o bode emissário, ou Azazel, é um bode que leva os pecados da nação de Israel e é o próprio Satanás que leva aquele pecado. Não há outra forma de interpretar esse sentido em que Satanás leva o pecado de Israel. Então os pecados do povo de Deus serão postos sobre Satanás. Então Satanás, ele é co-salvador dos adventistas do sétimo dia. Não há outra opção, outra alternativa e outro sentido. É isso que nós lemos no grande conflito. Já no livro Primeiros Escritos de Ellen White, nós podemos também fazer algumas observações. Aqui no capítulo, a terceira mensagem encerrada, que trata-se ali dos eventos finais, Apocalipse 22:11, algumas coisas que nós devemos observar.
Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, o qual contém os 10 mandamentos. Lançar o incensário, levou as mãos e com grande voz disse, está feito. Lembrando que esse está feito aqui não é a consumação que nós vemos ali na crucificação, onde Jesus Cristo disse, está consumado, ou seja, a salvação já foi garantida ali na cruz do Calvário. Esse está feito se refere aos eventos finais na visão de Ellen White. A salvação só vai ser perfeita após o juízo investigativo. Agora, analisando aqui a página seguinte, 280, continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Como eu disse, está tratando de eventos futuros. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte, enquanto Jesus estivera ministrando no santuário. O juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Essa ministração no santuário, ela só começa a ser feita em 1844. Não está tratando da morte de Cristo na cruz, mas sim de um evento futuro. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário, em 1844, mas terminando ali a sua obra, encerrando-se a sua intercessão. Nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador, culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial e os pecados tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo. Foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Então todos os salvos só podem ter uma justificação perfeita se o pecado for lançado em cima de Satanás. É o originador do pecado. Então, Levítico 16, o bode Azazel que é lançado ao deserto é a prefigura de Satanás, não de Cristo. Eles vão afirmar que não há condições alguma de os pecados serem lançados em cima do bode Azazel e aquele bode representar Jesus Cristo. Por quê? Porque lá em Hebreus 9 diz que sem sangue não há remissão de pecados. Mas lendo aqui o comentário judaico do Novo Testamento, eu achei muito interessante o que o comentarista vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: todas as coisas são purificadas com sangue. Ver os inúmeros exemplos na Torá. Em Êxodo 29:30, Levítico 1:9, 14:17, quase que vem antes de todas as coisas são purificadas com sangue, porque no texto de Hebreus 9 diz, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Esse quase é para exceções. Olha aqui. Ver Êxodo 19, Levítico e Números. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Este princípio básico é minimizado ou desprezado por completo no judaísmo não messiânico moderno. Então, segundo o comentário judaico do Novo Testamento, quase todas as coisas se purificam com sangue, mas sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o texto está aqui, ó, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De quê? Do pecado. Nós vamos analisar aqui, em Levítico 15. Imundícias do homem e da mulher. Versículo 5. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Nesse caso, então, a purificação ela é com água, e não com sangue. Por isso que Hebreus 9 diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. Agora, olha aqui, em Números 31. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Novamente, nós vemos que a água, nesse sentido, vai purificar aqui, não o sangue. Aqui no capítulo 22 de Levítico, a lei acerca de comer coisas santas, olha o versículo 6. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar seu corpo em água. Nós vemos novamente que a purificação aqui é através de água. E tudo isso é um símbolo de Cristo. Ou seja, qualquer pessoa tem condições de se purificar ou ser limpo. Simboliza o quê? O pecado.
todas as pessoas em todos os momentos têm condições de se tornar limpos. A representação então dos dois bodes é, primeiro, morte de sangue, simbolizando Cristo, e segundo, nos purificar dos pecados. Os dois representam Jesus Cristo, não é um Jesus Cristo e o outro diabo. Sendo assim, não há opção. O próprio bode Azazel, então, é a figura de Satanás para os adventistas. Então, Azazel, ou o diabo, ele é salvador dos adventistas, juntamente com Jesus Cristo. No comentário Beacon, lemos uma coisa bem legal que eu quero mostrar aqui para vocês. Este capítulo é o ponto alto do livro de Levítico. Nele, Deus apresenta a expiação por Israel. Ele trata aqui como expiação por Israel. Deus fala a Moisés para lembrar Arão que até o sumo sacerdote não podia se chegar a Deus diretamente e sempre que quisesse. E seguindo aqui, continua. Nesse dia, ele só podia ir à presença de Deus sobre as circunstâncias mais minuciosamente prescritas. O Senhor é santo e não devemos nos achegar a ele sem o devido cuidado, para que a santidade não seja conspurcada. Aqui está tratando sobre a purificação do próprio Arão. A diversidade de Deus, sua santidade e a pecaminosidade do homem foram demonstradas com extrema dramaticidade no ritual, desde o dia de seu contexto histórico nacional. Continuando aqui, ele diz o seguinte, este é o exemplo do fato de que duas interpretações são possíveis. Uma delas o tem de arrastar o Antigo Testamento ao nível dos vizinhos pagãos de Israel. Essa interpretação é a preferida por certos críticos. É uma figura de que um dia a salvação passaria aos vizinhos pagãos de Israel. Não é necessário associar este ritual do bode expiatório com a adoração de sátiros ou demônios dos lugares rochosos do deserto. Alguns acreditam que Azazel é o nome de demônio, e uma das referências está no próprio livro de Enoque, e Ellen White era leitora desses livros. E por favor, assista depois o nosso vídeo sobre Miguel, que nós tratamos um pouquinho sobre isso. A palavra hebraica Azazel é composta por dois elementos, es, que quer dizer bode, e Azel, que tem grande chance de ser proveniente do radical semítico, que significa ir para longe, ir embora, partir, desaparecer. Portanto, como conclui Snight, o significado seria simplesmente o bode foi embora. E é muito comum o Antigo Testamento se servir de forma figurada para ilustrar um conceito aqui. O conceito ilustrado é o perdão. Alguém que, não um pecador, leva o pecado embora. O verbo hebraico traduzido por levará é usado no Antigo Testamento no sentido de perdoar. E está aqui a referência, Salmo 32:1, Isaías 53:4 e 12. E o Antigo Testamento entende que o pecado é algo que tem de ser levado embora, e que o perdão significa alguém levar os pecados por outrem. Essa passagem é consistente com muitas outras passagens no Antigo Testamento. A base está fundamentada nesta e outras passagens para entendermos corretamente a obra expiatória de Cristo. Então, para entendermos corretamente a obra expiatória de Cristo, é necessário nós entendermos o sentido dos bodes, do sacrifício do cordeiro e etc. Não há que duvidar que essa passagem é parte do contexto histórico para compreendermos verdadeiramente as palavras de João Batista sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas conclusões. Não é difícil tirarmos conclusões óbvias desse capítulo sobre que o Antigo Testamento entende quanto ao pecado e seu perdão. No Antigo Concerto, todas as pessoas estão em posição de igualdade. Arão tem que fazer expiação primeiro por si, depois pelo próprio tabernáculo, pelo altar, pelo lugar santo, bem como por Israel. Todos tinham a mesma necessidade de expiação. Nada em Israel estava pronto de si mesmo para comunhão ou uso por Deus. Todos precisavam de cobertura da expiação. Havia um bode que levava embora as transgressões. Os filhos de Israel estavam aprendendo que precisavam de outro para levar-lhe os pecados. Este fato é apresentado com toda a nitidez em Isaías 53. Pronto, esse aqui é o sentido dos dois bodes. Não há outro sentido. Se você colocar o Satanás levando nossos pecados, Satanás ele é também o salvador dos adventistas do sétimo dia. Por fim, fica implícita a insuficiência do sistema levítico. As ordens para esse dia da expiação eram um estatuto perpétuo para Israel. O dia tinha que ser repetido anualmente. Esse sistema não previa o perdão final do pecado. Ele implorava por um conserto melhor,
que no caso é a salvação perfeita de Jesus Cristo. Colocar Satanás como um dos bodes é colocar esse bode, que é Satanás, como o nosso remidor do pecado. Ou seja, não há outra opção. Satanás é o salvador de quem crê que Azazel é o bode emissário. Então, a expiação dos adventistas do sétimo dia também é Satanás. Perceba vocês como que os adventistas do sétimo dia têm uma salvação totalmente diferente do cristianismo como um todo, né, em todo o mundo. Nós temos diversas opiniões diferentes no meio do cristianismo, mas salvação, a soteriologia, ela deve ser uma só. A salvação 100% por fé, por graça, por Jesus Cristo. A salvação está na cruz. A partir da morte de Cristo e a comprovação através de sua ressurreição, nós temos uma expiação completa lá na cruz, lá no Calvário. O Primeiro Testamento aponta para frente, ou seja, para a crucificação. A igreja, né, a partir ali do Segundo Testamento ou do Novo Testamento, nós olhamos para trás, na cruz de Cristo. Então o centro da expiação está na cruz de Cristo. Isso não pode ser mudado. Colocar a pessoa do diabo, o nosso inimigo, o nosso opositor, de alguma forma nessa salvação da humanidade, é colocar ele sim como co-redentor ou co-salvador da humanidade. Isso é muito herético. Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita herética sim. E para a Igreja Adventista do Sétimo Dia ser levada em consideração, primeiramente deverá rejeitar totalmente os ensinos de Ellen White. E nós vamos continuar tratando sobre esses temas nos próximos vídeos. Não esqueça então de se inscrever, curtir nosso vídeo, faça aí um comentário e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!